Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu vim falar aqui sobre o período do Anticristo. Vamos dar uma olhada em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, começando do versículo 1. Vamos dar uma olhada o que diz, o que o apóstolo Paulo nos fala sobre a vinda do Anticristo. Tem assim como subtítulo: A vinda de Cristo será precedida de manifestações do Anticristo. Essa vinda de Cristo não está falando do arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja, Jesus virá até as nuvens. Quem vai ver Cristo vai ser só aqueles que serão salvos. Tá? Aqueles que ficarem não vão conseguir escutar a trombeta. Ou seja, Cristo virá até as nuvens e depois ele vai vir até a terra, que é a segunda vinda, tá? A segunda vinda depois dos 7 dias de tribulações. Vamos lá, o que diz? Ora, irmão, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, qual sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado? Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um, que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo a Bíblia, está para vir o Anticristo. Assim como está escrito em João capítulo de número 2, versículo de número 18. Aquele que trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos, pouco antes do tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. As expressões que a Bíblia usa para o anticristo são o homem de pecado e o filho da perdição. Outras expressões usadas na Bíblia são a besta que sobe do mar, como está escrito em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 1 até o 10. A besta de cor escarlate, Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 3. E a besta, Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 8 até o 16. Sinais da vinda do anticristo. Diferente do arrebatamento da igreja, a vinda do anticristo não ocorrerá sem sinais precursores. Pelo menos 3 eventos deverão ocorrer antes dele surgir na terra. O primeiro, o mistério da injustiça, que já opera no mundo, deverá intensificar-se. Segundo, virá a apostasia. Terceiro, que agora resiste, deve ser afastado. O mistério da injustiça, a atividade secreta dos poderes do mal, ora, evidente no mundo inteiro, aumentará até alcançar seu ponto máximo na total zombaria e desprezo
a qualquer padrão ou preceitos bíblicos. Por causa do predomínio da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mesmo assim, um remanescente fiel permanecerá leal à fé apostólica conforme revelada no Novo Testamento. Por meio desses fiéis, a igreja permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito até ser arrebatada. Ocorrerá a apostasia, que literalmente significa desvio, afastamento, abandono. Nos últimos dias, um grande número de pessoas da igreja apartar-se-á da verdade bíblica. Tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja, moral, espiritual e doutrinariamente, à medida que a era presente chega ao seu fim. Paulo principalmente ressalta que nos últimos dias elementos ímpios ingressarão nas igrejas em geral. Essa apostasia dentro da igreja terá duas dimensões. A apostasia teológica, que é o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou a rejeição deles. Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrebatamento, a separação da imoralidade e a lealdade a Deus e seus padrões. Falsos evangelhos voltados a interesses humanos, necessidades e alvos egoístas gozarão de popularidade. Apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Esses apóstatas poderão até anunciar a sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem com os padrões morais de Deus. Assim, poderemos ver em Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13. Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio. Poderemos ver em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. O evangelho da cruz com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar todo pecado, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, será algo muito raro. Tanto a história da igreja como a apostasia predita para os últimos dias advertem a todo crente a não pressupor que o progresso do reino de Deus é infalível na sua continuidade no decurso de todas as épocas e até o fim. Em determinado momento da história da igreja, a rebelião contra Deus e sua palavra assumirá proporções espantosas. No dia do Senhor, cairá a ira de Deus contra os que rejeitarem a sua verdade. O triunfo final do reino de Deus e sua justiça no mundo, portanto, depende não do aumento gradual da igreja professa, mas a intervenção final de Deus, quando ele se manifestará ao mundo com justo juízo. Poderemos ver em Apocalipse, capítulo de número 19, capítulo de número 22. Poderemos também ver em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos de número 7 e 8, como eu li. Um evento determinante deverá ocorrer antes do aparecimento do homem do pecado e do dia do Senhor começar, que é a saída de alguém ou de algo que detém, resiste ou refreia o mistério da injustiça e o homem do pecado. Quando o restringidor do homem do pecado for retirado, então poderá começar o dia do Senhor. O que agora o detém é, sem dúvida, uma referência ao Espírito Santo,
pois somente ele tem poder de deter a iniquidade, o homem do pecado e Satanás. Esse que agora o detém, o resiste, leva no grego o artigo definido masculino e ao mesmo tempo o artigo definido neutro. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, está escrito: o que o detém. De modo semelhante, a palavra espírito na língua grega pode levar pronome masculino ou neutro. Pode ver em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13. E vai estar escrito sobre a obra do Espírito Santo a restringir o pecado. No começo dos 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhe poder. Retirando-se o Espírito Santo, cessará a inibição, a aparição do homem do pecado no cenário terreno. Deus, então, liberará uma influência poderosa, enganadora, sobre todos os que se recusam a amar a verdade de Deus. Os tais aceitarão as imposturas do homem do pecado e a sociedade humana descerá a uma depravação jamais vista. A ação do Espírito Santo, restringindo o pecado, é levada a efeito em grande parte através da Igreja, que é o templo do Espírito Santo. Por isso, muitos expositores da Bíblia acreditam que a saída do Espírito Santo é uma clara indicação de que o arrebatamento dos santos ocorrerá nessa ocasião. Em outras palavras, a volta de Cristo para levar a igreja e livrá-la da ira futura, vindoura, ocorrerá antes do início do dia do Senhor e a manifestação do homem do pecado. Entende-se, os meios eruditos da Bíblia, que o restringente em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, no gênero neutro, refere-se ao Espírito Santo e seu ministério de conter a iniquidade, ao passo que em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7, que agora, no gênero masculino, refere-se aos crentes reunidos a Cristo e tirados daqui, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, a fim de estarem sempre com Ele. As atividades do anticristo. Ao começar o dia do Senhor, o iníquo aparecerá neste mundo. Trata-se, nos meios eruditos da Bíblia, de um governante mundial que fará aliança com Israel por 7 anos antes do fim da presente era. Pode ver em Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27. A verdadeira identificação do anticristo será conhecida 3 anos e meio mais tarde, quando ele romper sua aliança com Israel, tornar-se governante mundial, declarar ser Deus, profanar o templo de Jerusalém, proibir a adoração a Deus e assolar a terra de Israel. O anticristo declarará ser Deus e perseguirá severamente quem permanecer leal a Cristo. Poderemos ver em Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 6 até o 7. Exigirá adoração, certamente sediada num grande templo, que será usado como centro de seus pronunciamentos. Pode ver em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 8 até o 25. O homem aspira tornar-se divino desde a criação. O homem do pecado fará mediante poder satânico
grandes sinais, maravilhas e milagres, a fim de propagar o engano. Prodígios de mentira significa que seus milagres são sobrenaturais, parecendo autênticos, para enganar as pessoas e levá-los a crer na mentira. Tais demonstrações possivelmente serão vistas no mundo inteiro pela televisão. Milhões de pessoas ficarão impressionadas, enganadas por esse líder altamente convincente, por não darem a devida importância à palavra de Deus, nem ter amor às suas verdades. Tanto as palavras de Paulo, no capítulo de número 2, versículo de número 9, 2 Tessalonicenses, quanto as de Jesus, em Mateus, capítulo de número 24, e versículo de número 24, deve despertar os crentes para o fato de que nem todo milagre provém de Deus. Aparentes manifestações do Espírito ou fenômenos supostamente vindos da parte de Deus devem ser provados à base da obediência a Cristo e às Escrituras, por parte da pessoa atuante. A derrota do anticristo. No fim da tribulação, Satanás congregará muitas nações no Armagedon sob o comando do anticristo e guerrearão contra Deus e o seu povo numa batalha que envolverá o mundo inteiro. Ver Apocalipse. Ver em Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 49. E também Apocalipse, capítulo de número 16 e versículo de número 16. Quando isso ocorrer, Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o anticristo, seus exércitos e todos os que não obedecem ao Evangelho. Ver Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 15 e 21. A seguir, Cristo prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra. Capítulo de número 20 de Apocalipse, versículo de número 1 até